Só os irmãos com a paz do Senhor, eu sou apenas o mensageiro e eu trago a mensagem do céu para você no dia de hoje. Meus irmãos, a mensagem de hoje se localiza em João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que está escrito assim: Assim, pois, tomaram o desejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Aleluias. Meus irmãos, esse versículo, esse relato, ele acontece no seguinte contexto: Jesus, depois da Santa Ceia, ele é crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. Depois de aparecer para os discípulos em particular, na qual Pedro não estava fazendo parte, ele vai atrás de Pedro, que estava pescando junto com João, o apóstolo amado. E Pedro, quando vê Jesus de longe, corre em sua direção, melhor, nada em sua direção, e é quando esse relato acontece. É bem interessante, meus irmãos, que das 3 vezes que Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava, tem contraste diretamente com as 3 vezes que Pedro negou Jesus, enquanto Jesus estava sendo interrogado pelo Sinédrio. Pedro, na Santa Ceia, disse que seguiria Jesus para onde fosse, inclusive para a morte. Mas Jesus, sabendo que não era a hora deles, e quis também expor a fraqueza de Pedro, a arrogância de Pedro, profetiza que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E é o que acontece. Quando Jesus ressuscita, há uma declaração bastante interessante que Jesus faz a Maria. Quando Maria vê ele, ele fala: vai e fala para os meus irmãos e a Pedro. Quando Jesus aparece momentos depois para todos os discípulos, Pedro não estava junto com eles. Pedro voltou. Depois de haver negado Jesus, depois de ter ouvido que ele ressuscitou, ter estado no túmulo de Jesus, Pedro se afasta dos outros 11, dos outros 10. Pedro não se via mais como parte daquele grupo. No auge da sua arrogância, no auge do seu achismo, no auge da sua confiança como talvez um dos melhores ali, ele se viu como o pior. Porque Pedro foi o único que negou. Até mesmo Judas, que havia o vendido, declarou que ele entregou um homem inocente. E Pedro não foi fiel o bastante a ele mesmo para seguir o Senhor até mesmo na morte. Nós sabemos que simplesmente não era a hora de Pedro, e era o que Jesus queria. Mas acima de tudo, Jesus queria que Pedro se convertesse. Porque nós vemos no versículo anterior que Satanás já havia tido permissão para peneirá-los como trigo. E Jesus fala que quando Pedro se convertesse, ele iria fortalecer os seus irmãos. Pedro nega Jesus 3 vezes. E em contraste disso, Jesus pergunta para ele se Pedro, tu me amas 3 vezes. O Senhor nunca comissionou nada mais do que os outros discípulos a no seu amor. A prova disso é que nós temos os 2 primeiros maiores mandamentos declarados pelo próprio Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas, Deus está entregando aquilo que Jesus tinha de mais precioso para Pedro. O cuidado das suas ovelhas, como qualquer pastor hoje em dia tem que ter o cuidado pelas suas ovelhas de Cristo, que estão entregues a eles. Pedro, aquele que não se achava mais digno, Jesus estava chamando a ele para perto e estava dizendo: agora cuida do que é meu quando eu estiver partindo. Cristo passou 40 dias sobre a terra depois de ser crucificado e entregou aos discípulos a missão de ir a todo mundo e pregar o evangelho. Pedro, aquele que não cria mais em si mesmo, ao ponto de se ver junto deles, foi chamado. E a condição que Jesus colocou para fazer parte do ministério era o amor.
Então, neste dia de hoje, meus irmãos, eu pergunto para você: você ama Cristo? Se você o ama, apacenta as ovelhas que estão perdidas nesse mundo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Amém? Eu sou apenas um mensageiro e até a próxima.